Boa tarde, alunos. Tudo bem? Tudo na paz? Paz seja convosco. Gostaria de me apresentar. Eu me chamo Silvia Letícia de Oliveira, sou ali da primeira IEQ, da região 916, e vamos ministrar a vocês a matéria do Evangelho Quadrangular, tá? Então já vamos pegar o nosso material. Se não temos ainda, está na igreja lá disponível para vocês a revista, tá bom? Então vai ser essa revista aqui que vamos trabalhar durante esse período com esse tema aqui, Evangelho Quadrangular, tá bom? Nela vai ter seis capítulos, e sendo os primeiros como a história da nossa igreja, da nossa fundadora, e vai ser bênção, amém? Então, para início, vamos deixar certo que vamos trabalhar vamos ter dois trabalhos, tá? Dois trabalhos escritos. O primeiro trabalho que eu desejo que vocês já vão providenciando o tema do nosso trabalho a história da Igreja do Evangelho Quadrangular e seus fundadores, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. A história, que você possa estar abrangendo toda a história da nossa igreja nos Estados Unidos e aqui também dos seus fundadores, tá? Esse é o primeiro trabalho. Logo mais, eu quero deixar para vocês também o outro trabalho que ainda não vi ainda como que vai ser. Antes era pedido paper, mas não sei se vai ser desta maneira até então. E vai ter também as autoatividades e a prova. Tá? A essas autoatividades, irmãos, eu peço que vocês realmente sejam religiosamente entregues, porque conta nota. Isso, a gente precisa das notas, de 4 notas de vocês. Então, a gente precisa desses trabalhos para contar uma boa nota para vocês, tá bom? Então, vamos estar iniciando a nossa aula, que é sobre o Evangelho Quadrangular. O Evangelho Quadrangular, dizemos assim, que ele nasceu do coração de Deus e não nasceu no coração de um homem, mas nasceu no coração de Deus. E chegou até nós por meio da mulher desbravadora, corajosa, audaciosa. Sua vida, ela se dedicou ao ministério e a pregar a palavra de Deus, ensinando preciosas tudo que ela sabia de mais precioso de Deus, ela queria passar para o povo onde ela passava. Preciosos esses ensinamentos eram preciosos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. A Aimee, uma mulher de garra, ousada, muito, muito à frente do seu próprio tempo. Em 1920, a Aimee era uma mulher muito, muito, muito audaciosa, né? Hoje as mulheres brigam para estar na posição que a Aimee se colocou em 1920. Que bênção! Por isso ela não desistiu do seu chamado. Ela viu que ali era o canal que ela ia e que Deus ia abençoar e Deus ia abrir o seu caminho, e ela foi sem medo, ela foi destemida, embora sendo difícil para aquela época, mas não desistiu em momento algum. Cumpriu com dedicação e determinação tudo aquilo que o Senhor tinha determinado para ela. Ali no tópico 1, que é a origem do Evangelho Quadrangular, embora tudo isso embora esteja em várias nações, muitos ainda não sabem como surgiu e quais são os seus ensinamentos. Todos nós sabemos que de algum modo surgiu o Evangelho Quadrangular, mas nem todos sabem a história. Por isso que é importante você fazer esse trabalho e ler mais sobre isso, porque é muito interessante, é muito linda a nossa história. Uma pergunta muito importante que eu gostaria de deixar com vocês. Por que estudar, reconhecer melhor a história e a doutrina da nossa igreja? Por que é importante? Aí que você vai fazer o seu trabalho, você vai ver que realmente a importância que é saber os detalhes de tudo que aconteceu. Isso aumenta a nossa fé, irmãos. Pode acreditar. Lá em 1 Pedro 3,15 diz: porque antes santificai a Cristo
como Senhor os nossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer de vós que pedir a razão da esperança que há em vós. Aí esse versículo nos diz tudo. Ele é completo. Ele não dá falha nenhuma para todo aquele que perguntar da onde que vem essa esperança, essa força que você tem. Aí você pode dizer, vem do Senhor Jesus. Você pode estar citando esse versículo. Amém? O que vem a ser doutrina? O que vem a ser a doutrina que nós seguimos? Né? A definição de doutrina quer dizer que ela é um ensino e ela é uma instrução. Ela nos ensina e ela nos instrui. São verdades fundamentais da Bíblia, disposta de uma forma sistemática. A teologia é o conhecimento de Deus e de sua relação com o homem. É a relação tua com o Senhor. Isso é a teologia, tudo que nós aprendemos. É o conhecimento, todo o conhecimento que nós temos é do Senhor e é em relação a Ele. A relação de Deus e o homem. Religião vem do latim, ligare, que quer dizer ligar. Representa as atividades que ligam o homem a Deus. As atividades que nós estamos fazendo é o que nos liga a Deus, né? O conhecimento doutrinário é de suma importância para todos nós e para vocês que estão estudando a teologia. Todos devem ter noção do que é trazer as suas raízes e de quais são os seus principais aspectos. É necessário sabermos as nossas raízes, né? Aonde pertencemos, a que árvore estamos ligados, né? Por isso diz lá, na revista de vocês tem, que é o destino pós-morte. O que é o destino pós-morte? Saber para onde vamos, saber que vida, que há uma vida, é uma viagem no tempo, é para a eternidade e é de grande importância a pessoa saber para onde ela vai, se é céu ou se é inferno, para onde vamos, se é céu ou se é inferno. Vamos desenvolver o nosso caráter cristão. As nossas crenças firmes produzem caráter firme. Crenças bem definidas produzem convicções também bem definidas. Eu sempre gosto de me perguntar, desde que eu escutei uma frase de um pastor, que ele diz assim, quem é você quando você está só? Quem é você quando você está só? Eu sempre me pergunto isso. Onde estou me desenvolvendo o meu caráter cristão? Aonde está a minha convicção? Está no Senhor? Ou está eu estou acreditando naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou escutando? Que possamos estar sempre atentos, irmãos. Sempre convictos que a palavra do Senhor é que nos mantém firmes. Temos que evitar o erro. Conhecer as doutrinas é um baluarte. Ou seja, ela é uma fortaleza, é uma muralha que se levanta em nós, né? Nós não deixamos lugar para o erro. Nós sabemos que ali tem o erro, então algo está errado. Como se como dizer, o Senhor é o que nos sustenta, é Ele que nos dá a força para permanecermos nele, para permanecermos firmes. Lá em Mateus 22, 29, que você possa estar lendo na sua casa, que diz assim, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então não vamos nos enganar, vamos estar atentos para ouvir a palavra do Senhor e como ela está. Que tudo que você acha que está errado, vai para a palavra. A palavra é o nosso manual do dia a dia. Ele nunca vai mudar. Ele sempre vai estar ali nos dizendo se está errado, se estamos indo para o caminho certo ou para o caminho errado. Por falta de conhecimento, os homens concedem ideias errôneas. Por falta de conhecer as coisas, o homem levanta teses que não são verdades, que são irreais.
Como exemplo, assim, posso dizer para vocês, das estrelas, antes os homens seguiam as estrelas, surgiu a astrologia. Das plantas surgiu a feitiçaria. De Deus surgiu o paganismo. Felizmente, para nós hoje, surgiu a astronomia e expôs os erros da astrologia. A botânica expôs as verdades das plantas. E as doutrinas bíblicas expuseram as ideias erradas que o povo tinha sobre Deus. Existiam N deuses, N nome de deuses, mas hoje a gente sabe que só existe um, o único verdadeiro nome, que é o Senhor Jesus. Lá em 1 Timóteo 4:16, quero ler com vocês. 1 Timóteo 4:16 diz: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Então vamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É essencial para que ensina a palavra, estar aptos a saber aonde está escrito aquilo que vai trazer a verdade sobre o que é o Senhor Jesus. O homem, os atos do homem são frutos de sua crença, né? Vamos para a origem do Evangelho Quadrangular, que entra agora aqui essa parte, sobre Aimee. Em 1922, Aimee recebeu de Deus uma visão em uma última campanha que ela estava fazendo ali nos Estados Unidos, na Califórnia. Essa visão transformou a vida de Aimee e a nossa sobre o Evangelho Quadrangular. A tenda estava superlotada, cuja presença de outros pastores de outras denominações, de outras igrejas, ali Aimee pregava, estava lotado. Pense que bênção. Aimee leu em Ezequiel 1, Ezequiel 1. Enquanto Aimee discorria o tema, ela teve essa visão celestial. Enquanto ela olhava para essa visão que ela estava tendo ali, ela viu a presença maravilhosa do Onipotente, do nosso Deus. Ela percebeu nessa visão que ela estava tendo algo maravilhoso. Ela percebeu 4 rostos, o rosto do homem, do leão, do boi, da águia. Esses 4 rostos foram comparados por nós, as 4 faces do Evangelho de Jesus Cristo. Após Aimee perceber que o seu Evangelho não mudaria, mas ela percebeu que seu Evangelho não mudaria da maneira que ela estava pregando ali, porque ela já estava colocando a palavra do Senhor como ela é. Ela não estava inventando nada, ela simplesmente teve essa visão e ela sentiu em seu coração que ali sim o Evangelho que ela estava pregando era verdade. Maravilhoso isso. Mas ela não estranhou nessa fase, quando ela começou a proclamar que o nome dado por Deus era o Evangelho Quadrangular. Aí surgiu as 4 faces do Evangelho Quadrangular, que vem a ser as 4 doutrinas que vamos estudar: o rosto do homem, que é o símbolo de Jesus Cristo, o Salvador; o rosto do leão, que é o símbolo de Jesus Cristo, o batizador com o Espírito Santo; o rosto do boi, que é o símbolo de Jesus Cristo, o médico divino, que é cura divina; o rosto da águia, que é o símbolo de Jesus Cristo, o rei que há de vir. Existiu desde a eternidade, apareceu um tipo
Aí podemos ver que na mensagem a Aimee, ela estava segurando no púlpito fortemente e estava vindo muitas coisas à mente dela, porque Deus estava mostrando para ela algo novo, algo que ela não tinha vivido ainda. Na mensagem pregada de Ezequiel 1, foi aonde nós relatamos ali o que ela viu, todos os rostos. Então a mensagem quadrangular ia ser pregada, anunciada também de uma maneira diferente. Embora ela não foi criada por Aimee, foi através da inspiração de Deus para ela que ela teve tudo isso ali naquele momento. Ela, na verdade, estava remontando aos dias do Antigo Testamento, onde está escrito lá em me perdoem, em Êxodo 27 em diante ali. Se você quiser começar a ler, a história está ali. A história de onde surgiu quadrangular, o quadrado, né? Então existiu desde a eternidade, e aparece um tipo de sombra no tabernáculo. Deus, em sua divina providência, escolheu para esses últimos dias enfatizar os 4 aspectos importantes no ministério de seu filho. Está escrito lá em 1 Pedro 1:20. 1 Pedro 1:20, desculpa, que o apóstolo disse que o ministério da igreja cristã tinha estado oculto no coração de Deus até o momento em que fora revelado. Tudo está oculto, né, irmãos? Até que a palavra do Senhor nos traz a revelação daquilo que realmente é. Quando nós erramos e nós não sabemos, nós não somos culpados por aquilo que não sabemos. Mas a partir do momento que nós ocultamos que sabemos, Deus sabe que sabemos e que estamos fazendo errado, né? Aí cabe a Deus julgar. Logo dizemos que a mensagem quadrangular não é moderna. Ela não é moderna, nova ou recente. Ela também não é nova e nem é recente. Pois muitos anos antes do nascimento de Jesus, já se profetizava que ele viria como aquele que salva, batiza, que cura e que ia voltar como um rei. Então a palavra do Senhor já era prevista nos livros dos profetas, Isaías, lá em Êxodo. Moisés já pregava como que ia ser. Então temos tudo isso já na palavra do Senhor, antes mesmo do Senhor Jesus Cristo nascer. Ali vamos entrar no tópico 2, irmãos, tá? Para vocês ficarem ali alinhados junto com a aula, tá? Ali vamos falar sobre as escrituras, as sagradas escrituras, a autoridade da Bíblia. A Bíblia é o apoio de todo o ensinamento doutrinário da Igreja Evangélica Quadrangular ou de todas as outras, ou das demais igrejas, né? É dela e através dela que conhecemos quem é Deus, através da palavra do Senhor, através da Bíblia, tá? Através da Bíblia. Que sabemos e conhecemos quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo e as 3 pessoas da Trindade. Vamos ler lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, que possamos estar aqui na palavra do Senhor, que é inspiração do Senhor para nós. É útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a correção, para a instrução do Senhor em justiça. Porque às vezes nós recebemos assim, eu digo assim, que quando a gente recebe um dar nos dedos de Deus, não é fácil, né? Não é fácil, é triste. Porém, Ele está nos corrigindo. E a palavra mesmo diz que Ele corrige o filho que ama. Então nós temos que ter como a correção do Senhor como um amor para nós, né?
O evangelho quadrangular era velho quando Moisés recebeu o modelo ou a planta para o tabernáculo. Ele está prefigurado em suas cores e nos móveis. Jesus está prefigurado ali, irmãos. Quando Deus deu ordem para a construção do tabernáculo, a expressão evangelho quadrangular surgiu na revelação de Aimee, lá naquele culto lá, onde ela estava pregando em 1922. Porém, a palavra quadrangular retrata biblicamente sendo falada no livro de Êxodo, como nós já comentamos. Mais especificamente na descrição do altar do sacrifício e incenso e do peitoral do sumo sacerdote. O sacerdote usava uma roupa especial chamada éfode. É o peitoral quadrado e um bordado escarlate de ouro e púrpura. Está escrito lá em Êxodo 28:15. Não vamos ler porque senão vai ficar muito extenso. Quadrangular ou quadrado são associados aos elementos que representam a aproximação, a aceitação e a adoração de Deus, do nosso Deus Todo-Poderoso, por parte do homem, que é o homem pecador, né? Vamos nos colocar assim. Israel teve o evangelho quadrangular, tipificado nas ofertas de sacrifícios sobre o altar quadrado. Cada peça tipificava a pessoa e obra de Jesus. Cada pessoa cada obra que tinha ali, cada peça, cada utensílio tipificava Jesus Cristo, a obra ou a pessoa de Jesus. Vamos lá ver o altar quadrado, por exemplo, lá em Êxodo 27:1. Lugar de sacrifício. O altar quer dizer lugar de sacrifício. Foi substituído depois pela... O que foi substituído do altar? Pela cruz, onde Jesus morreu por nós. Bacia de bronze representa a Bíblia. É o retrato que mostra como nós somos. É o retrato de que nós estamos ali nos lavando. Retrata quem nós somos. Mesa dos pães, lá em Êxodo 25:23. Eu sou o pão da vida. O pão nos dá força todos os dias, para toda a humanidade. Todos nós comemos pão todos os dias e não enjoamos. Jesus é a nossa força, Jesus é o nosso alimento. Por isso que nós como diz, a gente não fica sem comer pão muitos dias. Todos os dias está na nossa mesa. Se tem pão, tá ok, tá tudo certo. Altar do incenso, lá em Êxodo 30:1, representa o louvor que sobe com cheiro suave diante de Deus. E o candelabro de ouro, lá em Êxodo 25:31, representa Jesus, que é a luz do mundo. Nós somos o candelabro do Senhor. Nós somos o candelabro de Deus. Está escrito lá em Gálatas 2:20, que você possa estar lá acompanhando, tá? Vou deixar uma nota para vocês também, que é bem importante a gente ficar atento, tá? É necessário cuidar para não tipificar ou simbolizar Cristo somente na forma e nas cores do tabernáculo, tá? O tipo ou o símbolo é estabelecido por Deus para prefigurar, para representar antecipadamente. Ele está representando antecipado algo mais fundo no futuro. Exemplo, qual é o exemplo que vocês podem estar sempre lembrando? A serpente de metal levantada no deserto. E lá em Números 21:9, era o tipo de Cristo levantado na cruz. Em João 3:14-15, que está escrito, eu deixo essa referência para você ler também, que era um tipo de Cristo levantado na cruz. Lá em Números 21:9 diz que a cruz foi levantada no deserto. E lá em João 3:14-15, era o tipo de Cristo levantado na cruz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cordeiro
cujo sangue foi derramado na primeira Páscoa. Também era o sangue do Cordeiro, Cordeiro Santo de Deus, em 1 Pedro 1, 18 ao 19. Amém? Que possamos estar ligados nisso para que não ficamos despercebidos do que está acontecendo em nosso mundo hoje, tá? Vamos lá para o tópico 3, irmãos, lá na revista de vocês, que vamos falar sobre a nossa bandeira. A nossa bandeira, bandeira quadrangular. A bandeira quadrangular é que serve como um estandarte, né? É o estandarte da palavra do Senhor. Ela foi projetada por Aimee C. Macpherson com o auxílio de um desenhista em 1930. Aimee sentiu necessidade de um estandarte que representasse a plenitude do evangelho quadrangular. Durante os primeiros 6 meses do ano que ela costurou, este ano ela costurou a primeira bandeira quadrangular. A primeira fotografia desta bandeira apareceu no Blindaucal Phosphor Square em julho de 1931. Então ela demorou 6 meses para confeccionar a bandeira. E nesses 6 meses ela estudou e para colocar tudo bem certinho, como para que nada saísse conforme ela queria, mas como o Espírito Santo estava ali dirigindo, orquestrando ela, sendo o arquiteto da construção dessa bandeira. A Bíblia tem muito a dizer sobre as bandeiras. Elas são chamadas de estandarte nas Escrituras. O salmista entusiasmou-se porque Deus dá ao seu povo uma bandeira, desde um estandarte aos que temem para o arvorarem no alto pela causa da verdade. Em Salmo 64, além disso, os crentes podem acenar triunfantes com a bandeira da fé. Celebramos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Em Salmos 25, de fato de que todos os nomes compostos de Deus inclui também Deus, que é a nossa bandeira, que é o Jeová Nissi, que significa literalmente, o Senhor é a minha bandeira. E outros, temos assim, vemos quando tem jogo e tudo mais, cada um leva a sua bandeira, né? Eles têm orgulho de apresentar a sua bandeira. Vemos isso quando tem os campeonatos de Olimpíadas e tudo mais, que geralmente a gente fica esperando, dá uma alegria no nosso coração quando vemos o Brasil entrando com a bandeira do Brasil, representando a nossa nação. Para a Aimee foi a mesma, acredito eu que tenha sido o mesmo sentimento dela fazer uma bandeira. Eu levo essa bandeira significa a mensagem quadrangular, a mensagem verdadeira deixada por Senhor Jesus para nós hoje. Então nós temos que ter orgulho da nossa bandeira, e a bandeira simboliza o nosso amor, a nossa confiança. Aqueles que levantam a bandeira com orgulho, com entusiasmo, nós temos que levantar essa bandeira, irmãos, todos os dias. Somos quadrangulares, somos povo de Deus, somos o povo escolhido de Deus. Ela representa a nossa nação, uma corporação, a corporação quadrangular. Representa muito mais. Mas deixamos que você possa estar pensando aí o que mais que a nossa bandeira pode ser para você, ou para sua família, para sua igreja. Para nós quadrangulares, ela representa a nossa fé, a mensagem que foi inspirada por Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, que salva, que batiza, que cura com o Espírito Santo, que nos batiza com o Espírito Santo, que nos cura, e que em breve voltará a buscar o seu povo. Voltará como o grande rei buscar o seu povo. As cores da bandeira foram tiradas do peitoral do sumo sacerdote. Tudo é uma ligação daquela mensagem que ela teve, daquela visão que ela teve. Tudo ali foi conclusivo para ela montar tudo isso.
Então, as cores da bandeira foi tirada do peitoral do sumo sacerdote, tinha ouro e tinha púrpura, lembra? O vermelho, tipificando o sangue de Jesus derramado na cruz. O ouro ou o amarelo, representado o fogo o fogo do Espírito Santo. Azul, simbolizando a cura divina. E o púrpura, o roxo, simbolizando a realeza de Cristo na sua segunda vinda. Aí o número 4, que a gente sempre vê que tem o 4 ali na nossa bandeira, que significa os 4 evangelhos, que simbolizam os 4 evangelhos de Jesus. O retângulo branco simboliza a palavra de Deus, que foi inspirada, a qual direcionou a verdade, que nos ensina, que nos corrige, que nos instrui, que nos fortalece, que nos mostra a grandeza de amor do nosso Pai para conosco. A cruz simboliza, ou simbolizado da cruz, é a salvação, o ponto alto do Evangelho, o ponto alto da nossa salvação, a redenção dos nossos pecados. E as franjas da bandeira, ela representa que nos fala sobre os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa obediência à palavra de Deus. Então, é a nossa obediência aos mandamentos. Os israelitas usavam essas franjas para sempre lembrar que a mensagem do Senhor eles usavam nas suas roupas. Então, eles sempre estavam ali, sabiam que as franjas simbolizavam o mandamento do Senhor, a obediência. Aí o cordão azul que o sumo sacerdote usava na sua cintura era o mesmo propósito das franjas, tá? Para não esquecer dos mandamentos de Deus. O brasão. O brasão significa, segundo o dicionário Aurélio, um conjunto de peças, tá? Que representam as armas de uma nação ou uma família soberana, né? Como os reis e duques e condes e tudo mais, que eles têm o seu próprio brasão. O brasão da Igreja do Evangelho Quadrangular possui quase o mesmo significado. Ele pode representar a nossa nação quadrangular, o soberano Cristo, a família de Deus, as cores da nossa bandeira, a cidade eterna, a Nova Jerusalém, usando para simbolizar a nossa fé. Os emblemas também que surgiu, depois de tudo isso veio surgiu a bandeira e as suas cores. Já tínhamos os rostos, foi surgindo as cores. Aí depois veio o emblema, que os emblemas que simbolizam respectivamente a salvação, o batismo com o Espírito Santo, a cura divina, a segunda vinda do Rei Jesus, que é a cruz, a pomba, o cálice e a coroa. Lembrando que foi substituído, né? Antes era uma tocha no lugar da pomba, a tocha que simbolizava o batismo com o Espírito Santo. Aí foi trocado, também não diz bem certinho qual o ano que foi trocado, mas foi substituído a tocha pela pomba. Lá também não diz que data bem certinho que foi substituído e por quê. Mas tá escrito na sua apostila ali, tá? Só você dar uma acompanhada ali, dar uma lida. Então a pomba foi substituída, quer dizer, a tocha foi substituída pela pomba e estava ali onde o Senhor Jesus foi batizado, apareceu a pomba, né? Quando João Batista batizou Jesus, ali apareceu a pomba. Está escrito lá em Mateus 3,16. E também o nosso lema. Qual que é o lema da Igreja do Evangelho Quadrangular? Que o sinônimo, ela é o que está dividindo ali, né? Ela é um sinônimo de divisão. É uma sentença que simboliza uma ideia, um sentimento pessoal ou uma norma. Cada um tem o seu bordão, a gente diz que é um bordão, é o lema, né? Então, se eu falo uma frase, eu fico com aquele bordão. A Igreja do Evangelho Quadrangular possui com as demais instruções. Nosso lema bíblico se resume à nossa fé. Está escrito em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
tá? Então, é Hebreus 13:8, é o nosso lema, o lema da Igreja Evangélica Quadrangular. E logo também depois, aí me demorou alguns anos para ela fazer o hino, deixa eu até ver aqui, quando que foi feito o hino do Evangelho Quadrangular, mas também está lá na página 25, foi lá na página 25, a Aimee também, que fez o hino, ela também escrevia, e ela tinha os corinhos avulsos que ela sempre fazia, as letras, né? Ela era compositora e ela escreveu em 52, mas apenas em 1955, o hino quadrangular foi incluso. Então, a primeira tradução, a palavra tendas, aparecia na segunda estrofe do hino, vamos tendas levantar. Mas foi substituído. Vocês lembram, né? Quando eu era criança, eu lembro dessa substituição, que antes eram tendas, vamos tendas levantar. Porque antes, quando eles vinham abrir uma obra, seja onde eles fossem, eles levantavam tendas. Hoje já não é mais assim, né? Hoje é alugado salão, é feito em casa, é construído templos, por isso que foi substituída a palavra tendas por templo, e hoje nós cantamos, vamos templos levantar por todo o Brasil. E louvado seja o nome do Senhor, que não é só no Brasil, tem muitas outras nações conhecendo a Cristo através do Evangelho Quadrangular. Vamos nós levantar a nossa bandeira, essa bandeira que é a mensagem do Senhor para cada um de nós. Amém? Deus seja louvado, engrandecido o nome do Senhor neste dia, seja o Senhor na sua vida, seja convicto daquilo que você serve, daquilo que você deseja. Seja o Senhor engrandecido. Tá bom? Deus abençoe grandemente vocês. Tenham uma semana abençoada em nome de Jesus. Até mais, até a próxima aula.